Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. As mudanças ocorridas nas últimas décadas, tanto nos processos produtivos como na organização do trabalho, atingem os mais variados ramos e setores. Mas até que ponto essas transformações são responsáveis pelo adoecimento dos trabalhadores e qual sua relação com o trabalho? Para falar sobre os aspectos que interferem na saúde do trabalhador, eu converso com a pesquisadora Maria de Fátima Queiroz, professora da Universidade Federal de São Paulo e doutora em saúde pública. Bom, professora Fátima, seja bem-vinda. Obrigada pela presença no nosso programa. Okay. Agradeço ao Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Santa Catarina, a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a você, Letícia, pela atenção que tem nos dedicado para chegarmos até aqui a essa conversa. Sim, imagina. Então, e para começar, eu queria que você falasse um pouquinho então, sobre o ambiente de trabalho, né? Você afirma que ele é um meio em transformação. O que é que está ocorrendo? Tá, nós temos uma transformação do trabalho que eu acredito que ela tem alguns aspectos, né, alguns fatores que levam à mudança. Então nós temos a introdução, principalmente acelerada de 1980, 70, vamos dizer assim, para cá, de uma aceleração muito grande de tecnologias avançam, né? Então muda o sistema de trabalho. E temos também uma mudança em relação ao capital. Então eu tenho uma reestruturação do capital que leva a mudanças em como eu organizo esse trabalho, né? Como esse trabalho agora passa a ser regido pelos gestores, detentores do capital. E essas mudanças, elas estão, em parte, afetando... Quer dizer, já havia situações que afetavam os trabalhadores em sua saúde, mas agora surgem novas, tem velhas questões e surgem novas doenças, novas formas de afetar com esse modo produtivo. Exatamente, eu quero saber qual é que é o papel, qual é que o lugar que o trabalhador ocupa diante então, dessa reorganização do trabalho. Né? O trabalhador, nós diríamos que assim, o trabalhador, ele demora um pouco para conscientizar, né? Eu acho que se naturaliza num papel eu estou trabalhando, vendendo a minha força de trabalho e espero o meu salário, né? Então, é necessário que os trabalhadores percebam essas questões da mudança, né? Eles têm que perceber como o trabalho está mudando. Mas eu acho que há também, por um outro lado, organizações. Os trabalhadores se organizam em suas classes, em suas categorias, né, para poder discutir e reivindicar questões do seu trabalho, que passam muito por questões salariais, questões de conforto no trabalho, mas que não estejam diretamente ligadas à questão saúde, né? A questão saúde, ela muda, ela vem um pouco depois a ser alguns sindicatos, por exemplo, criam o seu setor de saúde, né? Os trabalhadores começam a perceber a questão de saúde, mas hoje acho que ainda é uma questão a ser bem discutida e ser valorizada pelos trabalhadores. Né? Ela ainda está na secundária, digamos assim, quando os sindicatos vão reivindicar, né? O primeiro plano ainda são os salários. Existe, eu acredito que o primeiro plano, quer dizer, não diria primeiro plano, mas uma forte questão, é uma grande questão, a questão salarial. Bom, mas isto é também injusto, por quê? Porque precisamos ter salário, né? Eles precisam de salário, nós todos precisamos ter uma vida pelo menos mais confortável, sobreviver melhor. Só que a questão saúde tem sido afetada, ela tem sido discutida, você tem hoje no Brasil uma boa discussão, quem discute muito saúde é o DIEESE faz várias ações, os centros de referência em saúde do trabalhador, a própria TRT vem discutindo, quer dizer, a questão saúde. Então já há um aumento de discussão, quer dizer, aparece muito mais clara essa situação da saúde do trabalhador. E, se bem que eu acho que ela deve ser um ponto muito importante na questão do trabalho. Claro, você estuda bastante a questão organizacional, né, do trabalho e fala em um conceito ambiente de trabalho infiel. Então eu queria que você explicasse que conceito é esse e como que ele repercute na saúde do trabalhador. Isso é uma nova forma de ver a questão saúde, né? Eu não diria nova, não da minha parte, porque já é um conceito mais antigo, que é discutir o que representa a saúde, né? E a saúde, ela não é uma mera presença de doença, então eu sempre a classifico enquanto uma questão de doença, né?
Ah, então você está sem saúde, está doente, né? Mas o que é realmente a saúde? Então, nós inclusive damos aulas na universidade, eu estou na área da saúde coletiva, a gente discute com os alunos muito essa questão do conceituação. E nessa conceituação tem uma análise que o escritor Canguilhem faz no seu livro Normal e Patológico, que é muito interessante, que ele coloca que a saúde, saber lidar, você ter uma margem de tolerância com o meio, né? Então, na verdade, você ter saúde é saber lidar com um meio que ele é infiel. Que exemplo, assim, poderia dar assim, nesse meio? Que é mais infiel do que um meio de trabalho? Né? Como é que você tem? Garantia, não tem garantias de emprego. É sempre um trabalho intensificado, é um trabalho onde tu és explorado, é um trabalho. Então você tem toda uma condição dada, onde você tem um supervisor em cima perguntando: fizeste o trabalho? Como é que tá? Não vai acabar? É para ontem, né? Então, assim, como é que você tem garantias de ter um meio que lhe dê respostas, lhe seja fiel? Fiel não nesse sentido de você estar com uma certa, eu diria, não estável, porque o mundo não é estável, mas vamos dizer assim, um mar assim, bem calmo, né? Poderia ser uma questão assim. Então, acho que esta é a questão do meio infiel de trabalho. Então, eu vou adoecer num meio de trabalho que não me dá nenhuma garantia, a não ser que eu também tenha estratégias. Tem pessoas que têm estratégias para isso. Né? Sim, como lidar, né? Como receber essa pressão que a gente tem no trabalho. É a estratégia do ser humano, né? Como é que nós vamos lidar com essas condições? Agora, ele não precisa ser infiel, essa é a grande questão. O meio de trabalho não teria necessidade, quer dizer, de ser infiel a quem está lhe gerando lucro. Então essa forma que a gente tem hoje, né, de organização, de divisão de trabalho, essas estratégias, né, para melhorar a produtividade, essa busca de metas. Então, isso tudo realmente é o que pode gerar todos esses transtornos, esse adoecimento para esse trabalhador. E como que ele lida com tudo isso, o trabalhador, quando ele se percebe nessas situações? Faz parte de uma reestruturação do processo e da organização do trabalho. Então, como o trabalho está organizado, ele pode me adoecer ou não. E o trabalho, a organização do trabalho, na atualidade, ela tem sido muito voltada aos empresários, os donos das grandes empresas, seja em qualquer ramo de produtividade, com essa visão de como eu vou gerar mais lucro, eu preciso me reestruturar para mais lucro, ele vem em cima de exigências com o trabalhador, que é maior produção em menor tempo, que é a intensificação do trabalho. O trabalho é intensificado. Eu tenho que gerar produtividade. Eu ganho por produtividade. Então, eu tenho um salário baixo, mas eu sou recompensado, né, diríamos, entre aspas, por um trabalho, por mais dinheiro se eu produzir mais. Então, eu começo sempre a correr atrás dessa produção. É muito difícil para o trabalhador, porque quando ele vê uma situação que não lhe é favorável ao trabalho, que pode lhe adoecer, né? Ele acaba fazendo. É uma questão que se vê que a máquina não tá boa, não tem manutenção, ele faz assim mesmo. Por quê? Porque eu não posso perder meu dia. Ele não pode chegar, por exemplo, para alguém do serviço de recursos humanos, por exemplo, falar: olha, aquela máquina não está em condições, hoje eu não tenho como trabalhar. Não, pode pôr em risco a minha Não, ele pode vida. até chegar, e isso ser olhado por uma empresa. Mas por que ele não chega? É porque ele vai perder aquele dia de produção. O recurso humano vai dizer: tudo bem, você ganha a produção hoje, vai para casa. Isso não vai acontecer, né? Então, assim, ele pode até ter essa... Então, o que ele faz? Ele vai tentar uma produção daquela situação. E aí é quando ocorrem acidentes e questões, né, do próprio adoecimento. Eu vou sempre aceitando essa questão. No próximo bloco a gente segue a nossa conversa, falar justamente sobre a questão do adoecimento e dos acidentes. É um minuto, a gente já volta para conversar sobre saúde do trabalhador. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que discute a saúde do trabalhador, com a professora Maria de Fátima Queiroz. Bom, então, a gente não tem como discutir, né, a saúde do trabalhador, como falávamos anteriormente, sem falar na questão dos acidentes, né? Só para a gente ter uma ideia, aí no Brasil ocorre anualmente cerca de 700 mil acidentes de trabalho, né? Incluindo aí também os casos de doenças ocupacionais. Então,
Então, diante desse número assim, alarmante, que a gente não vê uma redução, ou se tem é uma redução muito lenta, é possível a gente afirmar que isso pode ser uma negligência por parte do empresariado? Olha, eu confirmaria, Letícia, uma negligência, né? Os acidentes de trabalho, eles são um problema muito grande, né, no Brasil e no mundo. Ele passa por uma falta de atenção no trabalho por parte dos empresários. O trabalhador também tem lá a falta quando ele não exige que o trabalho esteja de acordo para ele o realizar. Sim, que a empresa forneça os meios necessários. Eu acho que a empresa tem que transformar o trabalho para o trabalho não gerar tantos acidentes, né? Então, assim, você teria... Eu acho que hoje a organização do trabalho, ela gera acidentes, porque ela gera uma cobrança muito grande. A produtividade. Eu volto nessa né? questão da produção, da produtividade. Isso, para mim, é um grande problema, né? É a grande aposta do capital e o grande sofrimento do trabalhador. Mas eu acho que os acidentes eles têm que ser olhados, eles têm que ser eliminados. Ninguém deve se acidentar, adoecer ou morrer pelo trabalho. Acho que essa é uma premissa até, inclusive, humana, né, do ser humano. Então, acho que existem várias ações que podem ser colocadas, né, que estão sendo colocadas na questão do acidente. O acidente é muito discutido, né? Ele é muito discutido no Brasil e são várias propostas feitas. Então, você tem hoje o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador que discutem muito e propõem situações em relação ao trabalho. Você tem as próprias vigilâncias, seja das DRTs, ligado ao Ministério do Trabalho, você tem a vigilância da saúde, ligado ao Ministério da Saúde, e você tem dentro da Constituição brasileira uma garantia do Sistema Único de Saúde, né, que é o Sistema Único, ele tem que promover, ele tem que proteger a saúde dos trabalhadores e tratar e cuidar da saúde do trabalhador. Pois é, mas a gente vê que parece que não há um interesse em reverter essa situação, né? Tanto por parte dos empresários, né, como você está falando agora, tanto por parte do governo. De repente, fazer uma fiscalização maior ou de ter uma punição muito maior, né, para empresas que têm muitos casos de acidentes. Mais profissionais, né? Você tem hoje uma vigilância que ela é muito deficiente, porque eu tenho poucos profissionais em ação. Então, eu tenho que ampliar a contratação de mais pessoas, né? Agora, eu acho que não é só essa a questão. A questão é que nós temos um vasto, né, mundo de trabalhadores, nós temos um enorme exército de reserva. Então, não interessa ao empresário que aquele trabalhador adoeça. Eu pego outro e está tudo bem, né? Eu deveria partir do e faço a mesma pressuposto, né, que questão, a força né? de trabalho seria uma das maiores riquezas, né, da indústria, por exemplo, né, até porque a gente sabe que quanto, né, mais feliz, mais saudável está o trabalhador, ele rende mais também, né? Não, isso com certeza. Com certeza o trabalhador satisfeito, ele aumenta a produtividade, né? Agora, num mercado e numa situação onde eu posso trocar, eu tenho uma legislação que me diz, olha, eu faço uma CLT, 3 meses ele fica experiência, acabou os 3 meses, eu mando embora, pego o outro, faço 3 meses, porque aí eu não tenho que arcar com compromisso social com o trabalhador. Ah, ele adoeceu? Então até logo, né? Ele fica aí mais um ano, depois de um ano manda embora porque ele não está produzindo igual aos outros. Mas o sistema está gerando, o próprio sistema de trabalho gera o adoecimento. Todas as posições que o capital adota, ele gera adoecimento do trabalhador, sem atenção. Mas aí eu acho que a ação para a questão do acidente, ela é uma ação que parte da sociedade, né? Nós temos enquanto sociedade, enquanto universidades, enquanto serviços de saúde, enquanto ministérios, enquanto trabalho, enquanto a justiça, exigir que nós isso não temos aconteça, que né? discutir. Isso tem que ser pauta, né? Existe hoje um fórum de acidente de trabalho, um fórum muito bom, que é um fórum ligado a 2 professores da USP e outro professor da Unesp Botucatu, que criaram o fórum e está muito bom. Esse fórum está online, ele tem várias discussões, então você pode ter ações. E também tem uma outra questão, que é a questão da informação. Eu, às vezes, desconheço o acidente, desconheço que ele existe porque ninguém me informou. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, acidentes leves, né, nos portos, eu sou uma estudiosa hoje do trabalho portuário, então acidentes leves, os trabalhadores não sabem o que está acontecendo ali dentro do porto porque ninguém está informando.
As empresas não informam, ninguém informa. Se ele souber o quanto é, o volume, ele sabe do colega ali do lado que teve um acidente, né? Ele sabe alguém que está próximo. Mas Sim. se ele tiver uma informação oficial, olha, nós enquanto empresa temos tantos acidentes, você pode ser o próximo, então nós vamos transformar as questões. Para combater internamente dentro da empresa. E eles também podem reivindicar muito mais se eles são informados. A empresa tem que saber qual que é o seu, o que ela causa de adoecimento para os seus trabalhadores, né? Se ela tem um número grande de trabalhadores que tem problema de Ler, ou se tem um grande número de trabalhadores que são alcoólatras, por exemplo, ela tem que lógico, pesquisar. Tem que pesquisar e tem que saber. Mas saber em que sentido da transformação. Né? Mas não no sentido da represália, vamos dizer assim. Né? Não no sentido dos cortes. A gente pode dizer que essa questão implicaria, então, numa visão e num cumprimento do papel da responsabilidade social que a empresa teria com esses trabalhadores? Ela tem uma responsabilidade social, e eu acredito que muito no papel. Né? Como que ela efetiva essa responsabilidade social dela, né? Entendendo que o trabalhador ele não é só a sua força de trabalho, só o seu lucro. E aí nós temos que rever toda uma estrutura social. Né? A estrutura da sociedade é toda montada num projeto capitalista, uma estrutura que vem se confirmando, se realimentando do lucro. Então, acho que esta é uma revisão a ser feita, né? Como, assim, acho que pode parecer, está sendo meio utópico, não, é o real. Né? Nós precisamos transformar o trabalho. E nada as relações acho que tem que ser mais humanas, se eu consigo talvez mudar as relações da sociedade. Sim, elas têm que ser mais humanas e estruturalmente diferentes. Bom, professora, eu vou ter que chamar mais um intervalo. Tá bom. A gente já volta, 1 minuto. Voltamos para o terceiro bloco do programa de hoje, que discute a saúde do trabalhador, com a professora Maria de Fátima Queiroz. Bom, professora, as doenças psíquicas são consideradas um mal do século XXI, né? E a depressão, a gente já sabe que está no topo da lista, né? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela será a segunda maior causa de afastamento aí nas próximas décadas. Como que a senhora vê que as empresas estão lidando com essa questão da depressão, do estresse, dessas doenças psíquicas? Eu acredito que elas não estão lidando, né? Partimos do princípio que elas são pouco reconhecidas, está aumentando o reconhecimento, mas elas são pouco reconhecidas. Muitos empecilhos são colocados no reconhecimento do adoecimento em relação às questões de saúde mental. Por conta dos fatores multicausais, essa é uma justificativa, até muitas vezes do próprio campo da medicina, que é uma justificativa que nós temos uma doença que ela também está colocada fora do ambiente de trabalho, que ela influencia fatores familiares, fatores pessoais, mas uma questão é certa, o trabalho está adoecendo as pessoas num nível de sua saúde mental. Ela vem muito, ela vem muito em questões ligadas à organização do trabalho, né? Então, eu tenho toda a pressão sobre o trabalho, quer dizer, você tem que produzir, você tem que ter dar uma certa produção dia, de forma acelerada, né? Há uma mudança muito grande de trabalho de tempos atrás para os tempos atuais, né? Na atualidade, a exigência é muito grande. Eu tenho a intensificação, eu diminuo o tempo e você faz o mesmo que você fazia com um tempo maior em um tempo menor. E eu ainda exijo mais do que você fazia em um tempo menor. Então, acho que isso este é um fator que tem adoecido os trabalhadores. Toda a questão dos assédios, que tem sido assédio moral, quer dizer, é uma forma, uma estratégia da empresa de lidar, né, com que você produza o máximo possível, é fazer constrangimentos diante de seus colegas, é colocar a questão da sua produtividade em xeque. A gente pode dizer que as empresas negam, digamos assim, que esse adoecimento mental tenha sido ocasionado, a origem dele seja o trabalho? É mesmo, mas eu acho que não só isso, mas eu acho que isso também vale para acidente, para todas as situações. As empresas sempre negam que elas têm essas responsabilidades, né? O nosso papel é colocá-las, vocês são responsáveis, né? Vocês têm responsabilidade sobre esse adoecimento. Então, acho que todas as questões que elas são muito sutis muitas vezes no trabalho, né? A questão do assédio moral tem sido muito alto, tem aparecido muitos casos, já começa um reconhecimento,
né? Já se está reconhecendo, mas eu acho que tem que intensificar e clarificar isso mais, inclusive para o trabalhador, né? Qual é o seu direito, o que que ele deve reivindicar, como ele deve registrar, como ele deve reconhecer. Exatamente, eu queria saber qual que é a importância do trabalhador diante da proteção da sua própria saúde, né? Acho que ela tem sim uma preocupação tanto do empregador como do trabalhador também, né? Então, eu queria que você avaliasse o papel do trabalhador na promoção da sua saúde, né? E se ele consegue, de alguma forma, se auto-perceber de que ele está adoecendo. Sim, eu acho que o papel do trabalhador é muito importante porque é ele quem faz o trabalho, né? Então é ele quem Ele mais do que ninguém sabe, né, as reivindica o condições. seu trabalho. Ele sabe do seu trabalho. O que tem que é reconhecido é o seu saber. Então o trabalhador muitas vezes é desqualificado, né? O trabalhador se desvalorizado. Ele está falando sobre isso, mas ele não entende nada. Lógico que ele entende, é ele que faz o trabalho. Então eu acho que ele tem hoje muitos caminhos, né? Mas um deles, o mais importante, acho que é a sua organização enquanto um coletivo. Porque o que hoje as organizações de trabalho implementam é a individualidade, é a competição, a competitividade. Eles têm que retornar a um processo coletivo, né? É um processo, eu tenho visto isso muito nas lutas dos estivadores em Espanha agora, que está se travando agora contra o parlamento espanhol e com regras do parlamento europeu, e que eles colocam um lema muito interessante, que é ou todos ou nenhum, né? Então, isso eu acho que é uma questão da coletividade e as suas organizações de classe. Acho que as suas organizações de classe também têm que repensar o modelo de organização de classe que tem desenvolvido e eles têm que fazer eles sabem que estão adoecendo. Isso Ajudar eu não tenho dúvida. nessa consciência, o Mas trabalhador tem mais consciência de que ele está adoecendo, porque às vezes ele não tem consciência de que ele está adoecendo. Eles têm, eu lembro da experiência de uma colega que eu trabalhava junto, que fazia um grupo que era muito interessante, e que tinha um trabalhador adoecido, que estava afastado, participando no grupo. Ele sempre ia de manhã e ia para fazer o atendimento e depois ia embora. Depois fomos descobrir que ele não ia embora. Ele ia para uma praça, lá perto do centro de referência, e ficava lá, sentado, esperando dar o dia todo, porque ele tinha uma resposta a dar no bairro dele. Como é que ele ia contar que não está trabalhando e afastado por doença? O trabalhador, ele tem, principalmente os homens, né, com essa carga social de que ele é o provedor, o que hoje já não está acontecendo muito mais, né? Muitas Nós mulheres aí, estamos trabalhando muito também, né? Já somos provedoras aí de grandes lares, a maioria dos lares brasileiros. E ocupamos o nosso lugar. Então, assim, ele sabe suas responsabilidades, e isso o faz sofrer. E isso leva à depressão, e isso leva... Por quê? Porque ele está entendendo o processo, né? Só que ele não tem saídas. Ele se vê numa situação sem saída. Eu falo, eu aconteço, eu perco o emprego. Então, eu acho que os trabalhadores se unindo e discutindo as suas percepções e valorizando o seu saber e recebendo formações adequadas pelas empresas. E eu acho que os trabalhadores, eles conseguem reivindicar e dizer, não, nós queremos assim. Né? Tem que ter um movimento maior que queira dar essa conscientização, né? E se preocupe, na verdade, com a saúde do trabalhador. E eu acho que esse papel, nós, seja a saúde, mas nós em termos de universidade, nós temos um papel muito importante. Nós temos que trazer esses trabalhadores para se apropriar desse espaço de formação. Tá? Esse espaço de formação é também destes trabalhadores que estão lá na lida, né? Com certeza. Então, eu acho que essa é uma ideia que a gente tem desenvolvido na Universidade Federal de São Paulo, lá no campus Baixada Santista, né? E estamos trabalhando com os estivadores nesse sentido. Porque os estivadores são muito, muito importantes. Eles trabalham Você fez um trabalho de pesquisa justamente. Sim, nós temos um livro publicado, né? Temos um livro publicado sobre os trabalhadores portuários, né? Estamos preparando outro livro, mas assim, eles lidam com o processo da globalização direto, da comercialização direta. O que chega num país passa pela mão dos estivadores, né? Via de vez, quase todas as vezes. Raramente não passa pela mão dos estivadores, né? Então, acho que eles são uma categoria importante que ela pode puxar outras em sua organização. Bom, professora, foi um prazer conversar com você. Infelizmente, ótimo, nosso tempo chegou ao fim. Tá bom, eu também agradeço muito. Acho uma pena, foi rápido, mas eu achei muito bom, agradeço muito. Eu acho que fica um recado aí, né? Em termos da organização dos trabalhadores, acho que eles têm que se organizar. E o nosso papel enquanto universidade, é o que eu tentei, pelo menos, passar aqui com você, né? O que nós percebemos. Muito obrigada, agradeço a todos vocês e sua equipe. Obrigada.
Hoje conversamos sobre a saúde do trabalhador com a professora Maria de Fátima Queiroz. Nos vemos no próximo programa e até lá!